Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar uma mensagem rápida, mas uma mensagem importante para a igreja. A gente tem que ter cuidado, sabe, com falsos profetas ou falsos pastores, sabe? A gente tem que ter cuidado sobre a questão também de quando fala do mover do Espírito Santo, porque o mover do Espírito Santo, ele, sabe, é algo de dentro para fora, é algo, sabe, que a gente vai saber quando, ainda mais quando a gente conhece a Deus, quando a gente entende a palavra, né? A gente vai ter discernimento sobre o que é o mover do Espírito Santo e o que é o mover da carne e o que não é o mover do Espírito Santo. E, infelizmente, isso está acontecendo nas igrejas, sabe? Assim, que eu mesma já vi, eu mesma presenciei isso, né, na questão da manipulação e também mexe com a questão emocional da pessoa. Muitas das vezes usa músicas, ou quando não é música, é um apelo, sabe? Para levar a pessoa não para Cristo, não para o Espírito Santo, não porque está com o mover do Espírito Santo, mas por conta mesmo que quer manipular a pessoa para um final, para um meio. E sabe, o Espírito Santo não precisa disso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo, vai nos levar para o arrependimento, vai falar sobre o pecado e depois disso ele vai nos encher, sabe? A pessoa arrependida, a pessoa entendendo que ela estava no erro, no pecado e ela quer se corrigir. Então, o final não é somente a pessoa toda hora se humilhar, não, mas aí depois vem um encher do Espírito Santo e a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ser movida pelo Espírito Santo, ela vai fazer coisas para Deus, sabe? Ela vai ter frutos para Deus e, infelizmente, muitas igrejas imaturas, né, ela simplesmente vai sempre caminhar para isso, para manipulação, para querer manipular o emocional da pessoa, para querer manipular, para a pessoa fazer a vontade que ela quer. É algo religioso, é algo carnal, e a gente tem que tomar cuidado, porque o Espírito Santo não está nisso. Onde a liberdade aliar ao Espírito Santo não precisa disso. A própria pessoa, na hora que sentir a presença ou querer a presença do Espírito Santo, ela vê a pessoa cheia do Espírito Santo, ela mesma não precisa uma apelação, não precisa nem chamar, a pessoa já vai, sabe? E eu lembro assim que, graças a Deus, o que eu vi quando eu aceitei Jesus e a igreja que eu fui, sabe? Eu não via isso. Eu não não lembro de ver questão de manipulação. E eu me sentia livre na igreja que eu aceitei Jesus, e isso foi muito bom, sabe? Mas isso é 10 anos atrás, sabe? Ou mais, e eu vejo assim que, infelizmente, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado redobrado. É algo assim que entrou muito também a ganância, né? Muitos pastores preocupados com dinheiro e aí começou a pensar em como, né, ter dinheiro ou então somente em pensar em crescer a igreja. E não é assim, eu vejo que é natural a igreja caminhando de forma correta, de forma certa. A própria Bíblia fala que quando os discípulos estavam fazendo a obra, é, multiplicava a palavra, multiplicava as pessoas querendo mais e mais de Deus. Então a gente não precisa se preocupar com essas coisas, né? A igreja não precisa se preocupar com isso. A igreja precisa se preocupar em fazer a vontade de Deus, fazer o que é correto e os frutos vêm. Deus vai fazer com que a igreja cresça, Deus vai ajudar na parte financeira. Então, eu vejo pessoas que fazem isso, falta de fé, falta do Espírito Santo, falta de Deus, falta da palavra, falta de fazer o que Deus quer que faça, sabe? E essas igrejas, infelizmente,
não leva os membros a crescer espiritualmente. Fica sempre nesse mesmo ciclo, sabe? E isso é muito triste. Sobre a questão da manipulação, eu via parte da manipulação e era assim, era algo que induzia a pessoa a ir, sabe? Não era porque a pessoa queria, mas infelizmente isso, além da manipulação, também tem um controle, né? Querendo controlar a parte do que o Espírito Santo quer fazer, a pessoa vai lá e acaba controlando. E Deus não está nisso. O engano é esse, de que muitas pessoas pensam que é Deus, mas não é Deus. Deus já não está nisso. E, infelizmente, a gente tem que tomar cuidado redobrado, porque está cada vez mais assim crescendo o engano, está cada vez mais crescendo a parte dos falsos profetas, falsos pastores, e a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos prejudicados. Então, também tem a parte de muitos pastores entenderem um certo lado sobre santidade, mas esquece outro lado. Então, eu falei, por exemplo, do dinheiro, né? Que assim, pastores preocupados com o dinheiro, então começa a pensar, a organizar algo para, sabe, suprir essa necessidade ou essa preocupação financeira, começa a pensar em fazer eventos para arrecadar dinheiro, para ter dinheiro, enfim. Eu mesmo já fui numa igreja, eu falei bem de onde eu aceitei Jesus, mas eu vi um erro, um engano, por exemplo, era na hora que eu estava no culto da tarde, simplesmente falaram bem assim, se vocês têm fé, dê R$ 1.000 e falava que para ter fé, que isso era um ato de fé e que Deus iria dar em dobro ou muito mais, enfim, iria abençoar. Então, isso não é de Deus, isso não é bíblico, sabe? A Bíblia fala pra gente ajudar os pobres, ajudar as viúvas, ajudar os órfãos, sabe? Ajudar as pessoas que precisam do dinheiro. Então, é algo assim que a igreja não precisava, a igreja já tinha bastante dinheiro e ainda pedindo mais dinheiro. Então, isso é o engano, isso é um pecado, sabe? Isso não agrada a Deus. Deus não está nisso. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, aí tem outras igrejas que não vai falar, não vai ter essa ação, mas vai ter outra ação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque de Deus não se zomba. E a gente, como ovelhas, eu vejo assim que muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não conseguem ver que ali é o engano. A gente tem que começar a entender que a gente tem que começar a olhar os nossos olhos, sabe? Começar a olhar para a igreja, para o que a gente ouve, para essas ações, né? De forma que Deus quer, sabe, tirar as escamas dos nossos olhos. Deus mesmo quer mostrar a verdade. Então, sabereis da verdade e a verdade vos libertará. Então, é isso. A gente precisa, sabe, saber da verdade para a gente não ser conivente com o engano. Então, a gente precisa, quanto mais a gente lê também a Bíblia, mais a verdade vai ser fácil para quando a gente ouvir, ou quando a gente vê as coisas, e a gente facilmente vai entender isso, porque o próprio Espírito Santo vai revelar, sabe? Então, outras coisas que eu vejo das igrejas músicas do mundo também, né? De muitos pastores não vê como um mal, não vê isso como pecado, não vê que atrai demônios, sim, a música do mundo. Então a gente não pode aceitar isso. Já fui em um casamento, por exemplo, e neste casamento, infelizmente, os dois, né, sabe, os dois noivos, a noiva e o noivo evangélicos, e ainda assim colocaram música do mundo na hora do casamento, sabe? Na hora de finalizar algo lindo, maravilhoso, era para continuar. Começaram com Deus, terminassem com Deus, mas terminaram com música do mundo e depois saíram da festa para, sabe,
consumar o ato, né, do casamento. Então, eu vejo assim que o que eles estão atraindo com isso, né, não é coisa boa. Infelizmente, é algo que não é longe, sabe? Eu mesmo presenciei, mas tem pastores que escutam músicas do mundo. Então, o que vai depois jorrar para a igreja ouvindo isso, sabe? Porque a música está ligada à adoração, está ligado, sabe, à presença de Deus. Então, se não está buscando a presença de Deus, está enchendo com qual presença? A gente tem que tomar cuidado, a gente não pode querer isso para a nossa vida. E eu lembro que eu mesma, quando estava neste casamento, eu acabei... meu esposo já estava, assim, ele mesmo já estava mal. Ele mesmo, assim, ele queria ficar até o final para estar perto das pessoas, perto da igreja e tudo. Mas meu esposo mesmo já, tipo, ele só queria ficar sentado lá até a música acabar e ir embora. E teve um momento mesmo nisso, né? Eu quero que vocês entendam também que, assim, eu não sou perfeita, mas a gente busca o arrependimento. A gente busca, assim, se erramos, então vamos voltar para Deus, sabe? É isso que a gente, como igreja, tem que fazer. Ah, se você também está no erro, está no engano, Deus está falando com você, então vai para Deus, sabe? Então a gente errou nisso, neste casamento, porque a gente dançou uma música e porque eu tava insistindo muito, né, com meu esposo, eu errei. E assim, mas graças a Deus, né, que com esse tempo já aconteceu outro casamento. E na hora eu pensei assim, esse casamento vai ter música do mundo. E eu não tô falando de gente que não é evangélico, eu tô falando de gente evangélica, os dois evangélicos. Então, é isso que eu pensei, uai, teve no casamento que eu fui, então, são amigos, são juntos e andam juntos, então eu pensei nisso. E eu agradeci a Deus porque a gente não foi convidado neste casamento. E meu esposo estava, assim, triste, estava mal porque não foi chamado, não foi convidado, porque ele conhecia, a gente não tinha amizade com os que iriam casar, mas a gente conhecia, né? Só que eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz porque eu pensei assim, ué, Deus está nos livrando disso, da gente não precisar ficar no meio que Deus não vai estar lá, Deus não vai estar nessas músicas. E eu vi músicas assim no casamento que eu fui, era o Michael Jackson, era, sabe, não era instrumental, não era algo assim maquiado, era algo assim que eu já sabia que são músicas mesmo satânicas, são músicas assim que tem músicas que, sabe, chamam o espírito da morte, tem músicas que estão cheias de demônios, e essa mesmo é explícita, não está escondido. Você mesmo pode saber pelas letras, você mesmo pode saber também, por exemplo, pela dança também, e tem uma mesmo que eu lembrei aqui, que é que a música fala do zumbi e começa a imitar. Então, quando você olha para um zumbi, é tipo um corpo morto, sabe? Então, espíritos mesmo de demônios que a pessoa vai estar, sabe? E eu vi pastores e, sabe, o mesmo pastor que estava dançando essa música era o mesmo pastor que estava manipulando na hora sobre os membros da igreja irem para frente, sabe? Estava no altar. Então, isso é muito perigoso. Eu, graças a Deus, sabe, para, assim, refrescar minha mente sobre esse conhecimento, eu cheguei a ouvir aqui nos Estados Unidos pregações sobre a pastora Sarah Shiva. Ela tem autoridade sobre isso na questão da música. E graças a Deus pela vida dela, porque eu também ouvi, né, assim, pregações ela falando sobre isso. E, assim, foi um renovo para mim, para eu entender isso, né, na questão das músicas do mundo. Não tem isso, né, independente se seja pastor, seja profeta, seja o que for, falar que não tem nada a ver, tenha muito cuidado, porque é um engano. Porque na parte espiritual é diferente. Porque na parte espiritual, ou a música vai estar invocando o Espírito Santo, ou a música vai estar invocando demônios. E o que mais os demônios querem eles
querem aproveitar do corpo do ser humano para sugar energia e aquilo dali dá prazer, alegria para os demônios. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa de Deus, a gente precisa do Espírito Santo, a gente, sabe, precisa da palavra também, a gente precisa de Jesus e a gente também precisa do Pai nos ajudando nessa parte espiritual, porque o mundo jaz do maligno. E tá cada vez mais assim, o mundo tá caminhando para algo que vai ser cada vez mais difícil para a igreja. Se a gente não sabe o básico, se a gente não consegue, sabe, olhar para essas coisas e entender o que é de Deus e o que não é de Deus, quando vir coisas mais complicadas, sabe, a gente vai aceitar acreditando que Deus está ali e na verdade não está, e aquilo não é de Deus. E se não é de Deus, é do quê? Então vamos ter muito cuidado, vamos, sabe, buscar mais dele, vamos se arrepender cada vez mais diante dos erros. E eu tô falando detalhes, eu tô falando que música. Então, e a música do mundo vai induzir para outros pecados maiores, como adultério, pornografia, masturbação e entre outras coisas da carne, sabe? E a gente tem que ficar longe dessas coisas, a gente tem que querer cada vez mais a santidade para o Espírito Santo estar cada vez mais conosco, para o Espírito Santo não sair de nós. E é isso que eu acredito, que um cristão, um crente que acaba ficando carnal, o Espírito Santo não vai estar nele. Pode ser evangélico, pode ir para a igreja, pode ser o que for, ficar casado bonitinho ali, sabe, na aparência, mas na parte espiritual é totalmente diferente. A gente tem que querer cada vez mais a santificação para Deus continuar com a gente, para o Espírito Santo continuar habitando em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo, ele é santo. O nome já fala, né, que ele é santo e ele não vai estar um corpo sujo. A gente precisa encher o nosso corpo do Espírito Santo. A gente precisa encher, sabe, a nossa mente da palavra. E aí não seremos enganados também. Por meio da oração, da palavra e cheios do Espírito Santo, nada vai nos enganar. Seja pastor, profeta ou quem for, apóstolo, que seja. Levantando, falando em nome de Deus, sabe? Graças a Deus tem os verdadeiros, mas eu estou aqui apontando a questão do engano. E que eu vejo que o pior é ficar anos e anos no engano. A melhor coisa é quando o engano ser revelado, é a melhor coisa do mundo, sabe? Quando eu vi a questão do engano, quando eu vi assim que diante do culto, eu olhei assim que não, tem alguma coisa errada, isso não é um mover do Espírito Santo, eu fiquei tão feliz dentro, deu uma paz no meu coração, na minha mente, porque assim, eu não fui enganada. Não tem nada melhor do que isso. A pior coisa é ser enganado e continuar vivendo o engano, sabe? E continuar acreditando que aquela pessoa que se diz de Deus, na verdade, precisa do arrependimento, ela precisa se consertar e ter obras santas e ter obras que Deus vai aceitar. Porque não acredito que todo aquele que, né, Deus mesmo falou, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, nem todo aquele que fala que é de Deus vai entrar nos céus ou vai ser aprovado as obras, sabe? E a gente tem que tomar cuidado com esse engano, porque a igreja está sendo enganada. A igreja tem que começar a, sabe, ter a verdade. A igreja tem que começar a olhar pela verdade. A igreja tem que começar a abrir os olhos e entender que ela não pode viver no engano, ela não pode ser conivente com o erro, com o engano. E eu vejo que não tem nada mais verdadeiro do que a gente começar por a gente, sabe? Então, eu vejo que antes mesmo, por exemplo, do que eu falei, né, de que a gente não foi chamado para este casamento, eu vi Deus. O que me deu paz é que eu vi o agir de Deus, porque Deus estava guardando a gente.
meu esposo não entendeu isso, ele ficou triste porque a gente não foi chamado, mas eu vi assim que antes mesmo da pessoa ter rejeitado, não ter chamado a gente, eu vi a proteção de Deus sobre a gente. Porque eu percebi isso, que se a gente fosse chamado, seria muito mais difícil só a gente tá lá, sabe, com cara feia, ou então, é, tipo, parado sem fazer nada enquanto os outros estavam dançando, enquanto pastores estavam dançando. Então eu percebi isso, que a paz é essa, que a gente não estava perto, a gente não estava conivente com isso e a gente, sabe, não, não precisou ir. E teve outro casamento que a gente foi chamado, mas deu problema no carro. É, então, claro que, sabe, coisas ruins, acidente, por aí vai, não é de Deus. Mas quando eu pensando aqui agora, eu falei desde que a gente não foi convidado, mas o que a gente foi convidado, eu pensei aqui agora, porque se teve música também do mundo e a gente acabou não indo por conta disso, né? Eu me ajeitei e tudo. Então, graças a Deus porque a gente não foi se teve música do mundo. Por isso, né? Por conta de que e são pessoas que andam juntos, que estão em grupo. Então eu fico pensando assim, se um fez isso, os outros também fazem. Se e todos que e muita gente, não todos, mas muita gente eu vi dançando as músicas do mundo e assim, não consegue ver isso, eles não conseguem, parece que tem uma cegueira, falta de entendimento, acha que sabe que nada a ver e tá errado. E tá errado. E eu não quero fazer parte disso, porque eu tenho esse entendimento. Graças a Deus, meu esposo tem esse entendimento. Ele mesmo se sentiu mal, não, ele não ficou assim condenando as pessoas, mas aí ele falou assim: eu me senti sujo. Ele falou assim pra mim. E é esse o caminho, sabe? O caminho, primeiro, pra gente ter autoridade sobre essas coisas, pra falar sobre essas coisas, é isso. Esse é o exemplo do meu esposo, que primeiro a gente tem que ser exemplo, primeiro a gente tem que fazer o que é certo, para depois falar para as pessoas o que as pessoas têm que fazer, sabe? Então, que a gente possa querer isso, sabe? O mais importante é isso, é a gente não querer ouvir música do mundo, não querer, sabe? Ou se vai num casamento, sabe? Eu vi que o melhor, até falei pro meu esposo, se tiver outro casamento, nos chame e tiver música do mundo, eu falei pra ele, então a gente tem que sair. A gente tem que ir embora, acabou, sabe? A festa acabou, botou música do mundo, a festa acabou pra gente. Então, ele não entendeu. Ele, assim, nessa parte ele falou assim, não, eu queria pra tá junto dos irmãos e tudo, mas acabou o clima. E o Espírito Santo? Se o Espírito Santo não tá lá, pra que a gente vai estar perto? Então, é isso que eu entendi. E eu também entendo que eu duvido, eu duvido. O pastor colocar a música do mundo dentro da igreja. Ele não vai colocar a música do mundo dentro da igreja. E eu vejo que é muita hipocrisia, porque a igreja, que é o templo lá, né, é mais santa ou tem mais valor do que a gente? Não, para Deus não. A gente tem mais valor do que o templo físico de tijolo, sabe? E é isso que eu percebi, que é muito engano, é muito erro, porque isso não é verdade. A verdade é que Deus quer habitar em nós. Ele não quer habitar numa, numa casa assim física. Ele quer habitar na gente. A gente é a casa dele. A gente é a casa do Espírito Santo. A gente é o templo do Espírito Santo. Mais importante do que o templo físico, né? Que mais importante do que a igreja, que a gente se desloca e vai para lá, é a gente. A gente que tem mais valor do que, sabe, o concreto, do que essa coisa física, ou, sabe, não é viva, isso não é vivo, é só um local para a gente habitar, o que é mais importante, o mais importante do que essa casa que eu vivo, que não é nem minha, que a gente paga aluguel, né, eu e meu esposo, a gente paga o aluguel, não é da gente, mais importante do que onde a gente vive, é a gente que é mais importante para Deus. E é isso que eu tenho entendimento, de que o engano é colocar que a igreja é mais santa, que o local da igreja é mais santo do que
um ambiente que vai ter a música do mundo e as pessoas que deveriam entender que o que é mais valioso para Deus é a gente do que o templo físico, né? Que a gente vai. Mais importante do que a igreja física são as pessoas, que Deus quer habitar nas pessoas. E a gente tem que começar a entender que não tem nada mais precioso, valioso, quando a igreja ela caminha em comum acordo, que ela caminha sabendo dessas coisas, acreditando nisso, né? Vai ser uma igreja poderosa, porque imagine, vai estar em comum acordo, vai crescer, vai estar cheia do Espírito Santo, vai ter o mover do Espírito Santo, vai ser algo verdadeiro, não vai ter engano, sabe? Claro que nós não somos perfeitos, mas uma igreja que tem esse entendimento, uma igreja que sabe sobre a música, sobre outras coisas também do dinheiro e faz tudo certinho, né, na parte financeira, sabe sobre a santidade, busca a palavra, então ela vai crescer, sabe? Espiritualmente, ela vai ser exemplo para outras igrejas, ou então muitas igrejas não vão gostar dessa igreja, mas o mais importante é que Deus se agrade de nós, sabe? Diante do que a igreja vai falar ou do que a igreja faz de errado, que a gente possa entender isso, que o mais importante é a gente agradar a Deus e não a igreja, e não pastores ou profetas, sabe? E a gente tem que começar a ter esse conhecimento por meio do Espírito Santo, porque Jesus, depois da morte de Jesus, ele nos dá o Espírito Santo. E aí acabou isso de pensar que tem uma pessoa mais elevada do que você para ouvir a voz de Deus. Não existe isso. E ainda veio aqui outro engano, que é a gente começar a acreditar que pastores ou profetas, sabe, a gente depende deles para ouvir a voz de Deus, ou são melhores do que a gente. Isso não existe. A gente tem que entender que Deus construiu membros para a igreja, né, para ter uma ordem, sabe, para não ter confusão, para a igreja crescer nisso, né, de tipo, se tem dúvidas ou se precisa de ajuda, né, ter outros que têm mais conhecimento, mas eu acredito que o próprio Espírito Santo nos revela, sabe? Algo assim que você precisa para a sua vida, se você busca o Espírito Santo, o próprio Deus vai revelar para você. Claro que tem momentos, eu mesmo passei por um certo momento, que eu estava buscando a Deus e eu queria sentir paz, eu queria, sabe, uma palavra de Deus, e eu estava buscando a Deus e esperando Ele me responder. E uma pessoa, não foi pastor, não foi profeta, sabe? Uma pessoa, assim, da igreja, um membro comum, que ia para, buscava Deus, ia para um grupo de oração, né? Ela não era líder do grupo de oração, era uma pessoa que era membro, só era membro. E eu senti, sabe, em meu coração, em meu espírito, na hora que ela começou a falar, e ela falou também uma palavra, sabe, da Bíblia, na hora eu vi o Espírito Santo tá usando ela para falar comigo, sabe? E aí me deu paz. Isso é o mover do Espírito Santo. É isso que eu acredito que é o mover do Espírito Santo. E o melhor ainda, sabe? O que mais me tocou foi porque ela usou a palavra. Ela não usou, assim, palavras soltas ou coisa da mente dela. Não. Ela foi usada pelo Espírito Santo. E as outras palavras que ela usou também, que não estavam na Bíblia, mas que me deu paz também, era o Espírito Santo também usando ela. Só que o melhor de tudo, que assim, deu a chama, o que mais tocou meu coração foi quando ela falou da palavra. E é tanto, quando eu cheguei em casa, eu estava procurando a palavra que ela me falou da Bíblia, para eu não esquecer, para eu ficar em paz, para eu continuar nessa paz, sabe? Para eu buscar a paz de Deus. Porque a nossa paz tem um nome, que é Jesus. Tudo que a gente precisa está nele, está em Jesus. E o próprio Espírito Santo vai confirmar isso. Do que Jesus fez com a gente, o próprio Espírito Santo vai nos dar paz diante
de erro, de engano, de pecado, sabe? E de pessoas que esses enganos que as pessoas acabam fazendo com a gente não vai nos levar para Deus, vai nos afastar de Deus, vai fazer com que a gente possa até pecar. É esse o maior problema, pecar. E a gente, uma pessoa vivendo engano e a gente recebendo uma palavra de engano, isso é satânico, isso é maligno, porque o próprio Satanás induziu a Eva ao engano, ao pecado, por meio de palavras mentirosas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com o que a gente escuta, com o que a gente acredita, sabe? Por conta de que Deus não quer que a gente viva no engano, de Deus não se zomba. Então eu acredito sim que diante de todo engano, diante de toda mentira, diante, sabe, de coisas que a gente ouve e não é de Deus, alguma coisa vai acontecer. E eu acredito assim que ou a pessoa se arrepende logo para não ser envergonhada, ou a pessoa vai ser envergonhada. E uma coisa que eu vi já do mover de Deus diante do erro, né? Palavras que eram enganosas, por exemplo, que eu ouvi de um pastor. Então, ele mesmo estava se sentindo mal. Então, eu mesmo vi assim, isso não é a ação do Espírito Santo, era a ação mesmo do maligno que viu a brecha, viu a autoridade sobre isso e ele estava sentindo mal. E ele ficou doente. Então, não era a ação de Deus, mas era porque ele abriu a brecha. Então, ele mesmo corrigiu as palavras dele. E é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente, sabe, seja humilhado, ou não, Deus não quer que pastores ou profetas, né, falsos profetas, falsos pastores, sejam humilhados, sejam expostos. Não é isso. Deus quer o arrependimento. Mais do que ser exposto, do que ser humilhado, mais do que, sabe, sofrer o mal, ou dos demônios estar lá, sabe, fazendo a festa diante disso. Mais do que isso, Deus quer o arrependimento e quer usar eles da forma correta. O problema é que muitos, sabe, bate o pé e fala, não, eu estou no caminho certo, continua lá no engano, e continua no pecado e levando as ovelhas para o mesmo caminho. E aí é uma igreja e são ovelhas também que vão ficar religiosas, vai acreditar nas mentiras, vai ser fraca na palavra, não vai ter entendimento com a palavra e vai para esse liberalismo, vai começar, né, ouvindo as músicas do mundo e tudo, vai ser uma igreja carnal, vai ser uma igreja que vai aceitar, vai falar, não, a gente no domingo vai para a igreja, mas depois ouve a música do mundo, né, depois se enche das coisas que não é de Deus e vai ser fraca espiritualmente. Tem esse lado, ou então vai para a parte religiosa, que, sabe, vai ver pecado até nisso que eu tô falando, não vai entender muitas coisas sobre o mover do Espírito Santo e vai usar a palavra de forma errada também. Então, o engano não está somente, eu falei aqui da música, porque é o que está mais próximo para mim. É o que é a batalha para mim e para o meu esposo, sabe? Eu vejo isso, né? Que é algo que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa saber como lidar, que é algo que a gente vive, é algo que a gente tem experiência. Mas eu vejo o outro lado também, que é a questão de pessoas que acabam também não tendo entendimento da Bíblia na parte que vira muito religioso. E aí fica aquela pessoa chata também, né? Que aí, desse lado, é mais ou menos assim, que vai apontar pecado para pessoas que são da igreja, que estão na igreja e que estão fora da igreja também, né? Vai apontar os pecados fora da igreja. E eu vejo assim, e esquece do amor de Cristo.
esquece da palavra, não tem entendimento da palavra, sabe? Tem o próprio entendimento, não tem o entendimento com o Espírito Santo. Isso também é engano, isso também é pecado, né? E Jesus não é um Deus religioso. E ele mostrou isso em vários momentos, que ele defendeu pecadores, ele ajudou pecadores, ele curou pecadores. E ele mesmo falou que eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E a gente tem que entender que o mesmo amor de Cristo a gente tem que ter em nosso coração. Então a gente não pode também ir para esse caminho de ser religioso e apontar. Eu estava até pensando na questão disso, sobre a parte da santidade. A santidade, ela tem que ser clamada, ela tem que ser falada na igreja, não é fora da igreja. Os que estão fora da igreja não vão entender sobre por que tem que ser santo. Os que estão fora da igreja e não conhecem a Cristo, precisa primeiro conhecer a Cristo. E aí, conhecendo a Cristo, a própria pessoa automaticamente aceitando a Cristo, querendo o Espírito Santo, querendo mais de Deus, ela mesma vai querer a santidade. O próprio Espírito Santo vai incomodar ela para querer a santidade. É algo automático, mas o que acontece? Muitas igrejas ficam vomitando santidade para os que não entendem sobre santidade, que estão em pecado, não conhecem Jesus, então e nunca vão conseguir conhecer Jesus com isso, né? As pessoas apontando erro, pecado com isso, porque primeiro tem que conhecer a Cristo. Primeiro tem que conhecer, sabe, o que é o Santo dos Santos. Então, conhecendo o Santo dos Santos, ela vai entender sobre a santidade. Então, eu vejo que é um evangelismo, assim, enganoso. É algo que é uma obra enganosa, porque foi muito mais fácil para mim quando eu conheci a Cristo, quando meu entendimento se abriu para Cristo, quando eu entendi a palavra. Na mesma hora, eu, em meu coração, falei: eu quero ser santa, eu quero a santidade, eu quero caminhar na santidade, eu quero me sacrificar para agradar a Deus, agradar a Cristo, para ser santa para Ele também, como Ele foi santo para mim. Então, isso primeiro veio o entendimento da palavra, o entendimento sobre o que Jesus fez por mim, e depois é que eu quis a santidade. Não foi primeiro eu tive a revelação da santidade. Primeiro eu tive a revelação de Cristo. E aí o engano é as pessoas começarem a apontar o pecado lá dos de fora, em vez de começar a corrigir primeiro, tem que santificar a igreja. Santidade é para a igreja, não é para os de fora. Os de fora é que vai começar a ter curiosidade, vai querer saber mais sobre a santidade, ou saber por que a gente quer santidade, né? Então, eles mesmos vão querer buscar entender sobre isso. Naturalmente, eles que vão querer buscar sobre isso. Eles que vão querer tentar entender por que a gente quer isso. Enquanto eu vi muitos da minha família, né? Graças a Deus eu aceitei Jesus com 17. E ainda assim, para mim, foi tarde. Só que como eu estava na fase da adolescência, então uma prima minha mesmo falou para mim: vai aproveitar a vida, você é jovem, o que você está fazendo? Não, você tem que aproveitar, tem que beber, tem que ir pra festa, tem que sei lá e tal. E eu ouvi aquilo e sabe, graças a Deus não entrava no meu coração. Eu ficava calada, ouvindo. Às vezes eu respondia, sabe? E na época, assim, quando eu respondia também, às vezes eu respondia não em amor, sabe? Era cortando mesmo a pessoa. Ou então, assim, era isso, era um corte que eu fazia na maior parte das vezes, porque eu já não aguentava ouvir aquelas coisas, né? A pessoa não tinha esse entendimento. Mas eu também não entendia, assim, que eu precisava ter mais amor pela pessoa, mesmo ouvindo essas coisas. E é isso que eu percebi, assim, que para os do mundo, eles não vão entender porque a gente quer tanto a santidade, porque a gente quer buscar tanto ou viver tanto a santidade, né? Então, eu acredito que a gente tem que ter mais entendimento sobre o verdadeiro evangelismo, que como Deus quer nos usar,
para as outras pessoas conhecer a Deus, porque eu não acredito que os outros vão conhecer, nem eu iria conhecer a Deus, né? A pessoa apontando meu pecado, e é tanto que eu lembro que eu tive a experiência na escola já, então eu falava que era católica, mas eu não ia para a igreja católica, ia de vez em quando, ia quando tinha festa, ou então quando minha família ia, ou alguma coisa da família, ou aniversário de alguém da família, a gente ia para a igreja. Mas quando a pessoa perguntava qual era a minha religião, aí eu falava, né, que era católica por causa da minha família, e eu ainda não tinha aceitado a Jesus. Eu fui aceitar lá para os 17, 18, né? Já fazendo 18, que eu demorei também de, tipo, eu três, fiquei 3 meses indo para a igreja e só assim, tentando entender tudo aquilo, tentando ter conhecimento. Eu fui muito tocada primeiro nos louvores, para depois eu ter vontade de buscar a palavra. Eu buscava a palavra por conta própria. Eu li, antes de aceitar Jesus, eu li a palavra, porque eu queria ver também a mesma coisa, se aquilo era engano ou não, se aquilo, sabe? Eu queria saber a verdade. Qual era a verdade? A verdade está nos católicos, a verdade está nos evangélicos e nenhum dos dois. A verdade está em Cristo. Se alguém fala outro tipo de verdade, a pessoa já está no engano, porque a verdade está em Cristo. E o próprio Jesus falou na palavra, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o próprio Jesus falou que ele era a verdade. E a gente tem que querer cada vez mais isso, né? Saber a verdade. Saber mais sobre a santidade. Para que a gente quer santidade? Então, eu não consigo entender assim. Eu não sei como é que a pessoa consegue, tipo, pessoas que buscam a santidade e não buscam a santidade olhando para Cristo. Eu vejo com a santidade vazia, falta algo. É algo assim religioso. E nem sei como, na minha cabeça eu não consigo entender como a pessoa consegue, sabe, ser santa sem Cristo, porque existe, né? Existem religiões, existem pessoas também, e até dentro da igreja também, que coloca isso assim, busca a santidade, ou caminha na santidade, mas não olhando para Cristo, simplesmente por causa de um casamento. Existe evangélicas, né, que coloca o casamento lá em cima, ou só de mostrar que, né, se protegeu, ou então foi para o casamento virgem e se guarda. Algumas, não são todas, mas algumas guardam até o beijo. Só que sem Cristo é uma santidade falsa, é uma santidade assim que não é cristã, é uma santidade que ela fez simplesmente por conta própria. A gente precisa de Cristo para ter a santidade genuína. E não vai ser um peso. Não vai ser, sabe, ainda que pese em certos momentos, ou ainda que algo que a gente tem que sacrificar, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo vai trazer o alívio diante da carga, diante das dificuldades, por conta de que quando a gente acaba indo para a santidade com Cristo, com o Espírito Santo, a gente caminha de forma leve, porque a gente não está caminhando sozinho, a gente está caminhando com Ele. Então a gente tem que entender isso, né? Que a gente precisa dele. A gente não está sozinho nisso. Pessoas que não conhecem a Jesus não vai entender por causa disso, que vai pensar que a gente está fanático, ou não vai ver que a gente não está só, a gente tem o Espírito Santo. Que Jesus não deixou a gente só. Então a gente precisa disso para caminhar na verdade. A gente precisa do Espírito Santo. E a gente não pode ser conivente com o pecado, a gente não pode ser conivente com o engano. Não importa se você tem amizades do mundo, ou pessoas do trabalho, ou até mesmo da igreja, que acaba caminhando no engano. Não queira caminhar no engano, sabe? Você pode ser educado, e tem que ser, né? Tem que ser educado com qualquer pessoa, seja da igreja ou fora da igreja, mas você não precisa caminhar junto,
Você não precisa aceitar o que essas pessoas estão aceitando. Você não precisa aceitar um engano. Você simplesmente tem que querer cada vez mais caminhar com a verdade, caminhar com Cristo, sabe? Querer a revelação do Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo, sabe? Ele vai nos falar o que devemos fazer. E não foi esses dias mesmo eu tive o conhecimento sobre que eu tinha que saber sobre quem são as pessoas que vão ser meus amigos. Eu tenho que, sabe, ter conhecimento sobre quem são meus amigos, quem eu posso confiar. E eu tô falando de gente da igreja também, não é só os de fora, mas também da igreja. Quem eu vou abrir meu coração, quem eu posso confiar. Então, até nisso eu mesmo tô pensando, analisando. E a gente tem que entender isso, né? Que a gente tem valor. Quando a gente entende que a gente tem valor, que a gente tem valor para Deus, que a gente é importante, a gente não vai aceitar qualquer pessoa, a gente não vai simplesmente aceitar qualquer palavra, sabe? A gente tem que aceitar a palavra de Deus, o mais importante. E quando o engano, ou se você está na dúvida se é engano ou não, vai para a palavra, vai para a oração, vai buscar a Deus, vai colocar músicas, né, que vai trazer a presença de Deus. E aí